Sejam muito bem-vindos. Deixa eu pegar um negócio aqui, peraí, só um minuto. Seja muito bem-vindo a mais essa live. Hoje, dia 20 de dezembro. Faltam 10 dias pro ano virar a chave, pra gente entrar em 2023. E a pergunta que eu tenho que te fazer, que eu quero te fazer é a seguinte: como é que vai ser esse 2023 para você? Quais são as suas expectativas? O que você espera desse ano? Eu não sei se você sabe, mas 2023 é um ano de grandes promessas. 2023 é um ano que você pode gerar e criar grandes coisas, mas tudo depende da mudança de mentalidade. Tudo começa com a mudança de mentalidade, com a metanoia, com a transformação mental. Tudo passa pela mente. E seus resultados, eles são condicionados à mudança comportamental. Quando você muda seu comportamento, você tem novas ações, e com novas ações você tem novos resultados. Eu quero te incentivar, eu quero te instigar a construir coisas novas, a mudar seu comportamento, a construir hábitos bons, a trocar hábitos ruins, a transformar a realidade da sua família. Essa é a minha vontade, esse é o desejo do meu coração e isso que me faz fazer essas lives aqui todo dia. A gente está começando todas as manhãs lendo a palavra, alimentando o Espírito. Por quê? Porque o Espírito é o que traz direção. O Espírito é a lâmpada do Senhor. O Espírito é o propósito. O Espírito é a direção que você deve seguir. Se você seguir a direção alinhada com a direção que o Senhor tem para sua vida, você vai alcançar felicidade, você vai alcançar prosperidade, você vai alcançar felicidade, alegria, transbordo. Você vai alcançar aquilo que você nasceu para alcançar. O resultado que você às vezes nem sabe que você nasceu para ter, só vai ser alcançado quando você seguir essa direção. Então, por isso que eu estou aqui, para clarificar o seu propósito, para te ajudar nessa caminhada de autodesenvolvimento, de conhecimento interno, de conhecimento próprio e desenvolvimento do relacionamento com Cristo. Então vamos ler Provérbios 19 e Provérbios 20. Ontem a gente não leu Provérbios, então a gente vai ler 2 hoje. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Precipitado nada mais é do que uma pessoa reativa. Bom dia, Bruno. Então, toda vez que você procede sem antes refletir, você corre sérios riscos de cair pelo caminho. Se você traça um plano sem refletir sobre aquilo, sem analisar as consequências daquela sua ação, você pode cair pelo meio do caminho. Então, toda vez que você for agir, de certa forma, isso não é um motivo para você ser procrastinador. Na verdade, isso é uma forma de você ser proativo, de você planejar, de você ser bem-sucedido naquilo que você vai fazer. E aqui Provérbios fala, não é bom proceder sem refletir. Pare, reflita, analise as circunstâncias, levante os riscos daquela sua ação e veja se é viável ou não você agir em relação àquilo. Não seja precipitado. A estultícia ou tolice do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Pobre na raiz da palavra é improdutivo. Então saiba, toda vez que a palavra de Deus se refere à pobreza, está falando a improdutividade. Cristo certa vez falou para a gente não, dizendo que os pobres sempre estarão em nosso meio. Então, às vezes você quer resolver o problema social da pobreza, mas entenda, pobreza não é uma questão social. Pobreza é uma questão individual. Pobreza é uma questão de improdutividade, preguiça. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, todo aquele que é ocioso, negligente, preguiçoso, improdutivo, é esse o pobre que a Bíblia se refere.
A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após ele com súplicas, mas não os alcança. Versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A descrição do homem o torna longo ânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim a indignação do rei, mas o seu favor é como orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contendas da esposa. O que deixa um pai ou uma mãe sem esperança, é ter a insensatez do filho. O filho que honra o pai e a mãe, ele prolonga os seus dias aqui na terra. O que é honrar? Honrar pai e mãe é você aceitá-los do jeito que eles são. Você respeitar a forma como eles conduzem a vida. Põe uma coisa na sua cabeça, você que é filho. Você não vai mudar o seu pai. Você não vai mudar a sua mãe. O que você precisa é honrar pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. Tem promessa de Deus para todo aquele que honra pai e mãe. O filho insensato é desgraça para o pai. O filho insensato é desgraça para o pai. Respeite seu pai, ame-o do jeito que ele é, entenda que ele fez, ou ela, sua mãe, aquilo que ela tinha de melhor. Ela não tem como dar algo que ela não teve. A árvore, ela só dá o fruto que ela carrega. O fruto que ela não carrega, não tem como você exigir que ela dê. Uma macieira, só vai dar uma maçã. A mangueira só vai dar a manga. Da mesma forma, sua mãe, ela só vai dar aquilo que ela carrega. O que ela não carrega, você não adianta exigir. Não adianta querer. Diego, mas você não conhece meu pai. Eu não conheço. E eu também não estou justificando. Não estou justificando o comportamento errado dele. Mas estou dizendo o seguinte: ressignifique, libere seu coração, libere essa pessoa. Honre seu pai e sua mãe. Aceite-os, respeite-os. E seus dias serão prolongados aqui na terra. Essa é uma promessa. Da mesma forma, ele fala aqui que a mulher contenciosa, a esposa que gosta de contendas, é como um gotejar contínuo. Já ouviu aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A mulher contenciosa, a mulher que gosta de contenda dentro de casa, é como um gotejar incessante. Aquele gotejar que enche o saco. Pensa você querer dormir e o gotejamento começa. Pensa você querer descansar e o gotejamento ali, no seu pé do ouvido. A mulher contenciosa, a mulher que gosta de contenda, que gosta de rixa, que gosta de confusão, é como um gotejar contínuo e incessante. Vai tirar a sua paz, vai tirar o seu ânimo, vai tirar a sua vontade de viver. Cuidado com essa mulher, cuidado. Quem erra no recrutamento tem que investir muita energia no treinamento. Se você casou, homem, com uma mulher desse tipo, agora é hora de você treinar a sua paciência, é hora de você treinar o seu domínio próprio, transformar, amar essa mulher, para que ela de alguma forma veja transformação na sua vida e vendo transformação na sua vida, transforme essa vontade, essa mania de contenda. Não adianta separar, esse é o caminho mais fácil. Esse é o caminho mais fácil, mas não é o caminho melhor. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em sono profundo, e o ocioso vem a padecer fome. A preguiça é um grande mal, é o mendigo que te segura todos os dias na cama. A gente já fez essa figura de linguagem aqui, é uma âncora mental que te faz
associar de imediato o que é a preguiça. Se você não lembra, nas outras lives eu falei, a preguiça é um mendigo que todos os dias ele está ali na sua porta. Todos os dias ele bate na sua porta, todos os dias ele quer entrar na sua casa e todos os dias você tem deixado ele entrar. Quando ele entra, ele vai para sua cama e ao acordar, ele te agarra, ele te segura, ele te abraça, ele não te larga. Ele é um mendigo fedorento, sujo, imundo. E você está deitado todos os dias com ele. Todos os dias você tem deitado com esse cara. Todos os dias você não tem levantado, não tem despertado, não tem cumprido seu propósito. Por quê? Porque você tem um caso de amor com o mendigo. Você tem um caso de amor com a preguiça. E qual é a consequência disso? O ocioso vai padecer fome. Sua família vai sofrer. Se você não se levantar, a sua casa vai ser a primeira a sofrer. Quantos milhões de pessoas estão sofrendo? Quantos milhões de pessoas não foram ativadas? Quantos milhões de pessoas não levantaram da sua realidade porque você está deitado com o mendigo até hoje? Porque você está deitado com essa preguiça. Acorda, levanta-te, porque é chegado o tempo que os filhos transparecerão, refletirão a glória do Senhor. É o chegado o tempo. E eu tô falando com você que é filho, que você que sabe que tem um chamado, você que sabe que tem uma chama ainda acesa aí dentro de você. Você sabe que é filho. Larga a sua preguiça, larga a sua improdutividade. A preguiça, esse mendigo vai te levar ao pecado, vai te levar a viver uma vida de vício, vai levar você a viver uma vida de procrastinação, uma vida de improdutividade, pobreza, uma vida de pornografia, de imoralidades sexuais, tudo por causa de uma coisa, da sua preguiça, de não cumprir aquilo que ele te chamou, aquilo que você nasceu para ser. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Em outros provérbios, Salomão fala que a alma generosa prosperará. Deus se agrada quando o investimento dele não fica retido. Quando o investimento dele na sua vida não fica só para você, mas transborda na vida de outras pessoas. Isso aqui entra no favor do Senhor. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Cara, esse provérbios aqui, eu entendo de forma literal e é muito simples. Aqui está falando de castigo físico. Castigo físico. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Castigo físico mesmo, não é castigo de privações emocionais, privação de coisas que ele gosta. É castigar fisicamente. Não estou falando de agredir, estou falando de punir. Estou falando de, às vezes, dar uma palmada. Eu sou a favor de um pai punir o seu filho dessa forma, com moderação, mas sem chegar a ponto de matá-lo, ou de machucá-lo gravemente, machucá-lo. Mas ficar uma marquinha vermelha, cara, isso aí é a coisa mais normal que tem. Ah, Diego, mas hoje em dia não é assim, os filhos não precisam apanhar mais. Você tem certeza disso? Eu vejo tanta gente aí na internet falando que a agressão é ruim. É ruim. A agressão física leva a traumas. Pode ser que sim, dependendo do grau e do nível que você faça isso. Mas se você fizer de forma intencional, de forma consciente, sem deixar seu emocional controlar, eu acho totalmente legítimo um castigo físico. Aqui fala, castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Se você não disciplinar seu filho vai ser um indisciplinado aonde quer que ele vai, e aí ele vai te passar vergonha. Ele vai te passar vergonha. Enquanto ele é pequeno ainda, enquanto há esperança, você precisa corrigi-lo. Você precisa direcioná-lo no caminho certo. E se for preciso, você pode sim dar a palmada. Ah, Diego, mas na minha casa eu apanhei a vida toda e olha o que eu me tornei. Tudo bem, mas eu também apanhei a vida toda, fisicamente, dos meus pais, principalmente da minha mãe. E deu certo.
Ah, mas porque deu certo com você, significa que não vai dar certo? Não necessariamente. A criação de filhos, o treinamento, é um dos maiores desafios do ser humano. É o que eu posso te falar. Eu sou pai de 3 filhos, 4 filhos na verdade, né? Tá nascendo a quarta. E treinar uma criança é o desafio emocional maior que eu já tive. Você lida com uma situação de uma pessoa que você ama e de uma pessoa que não tem maturidade emocional para entender as coisas. Não tem maturidade emocional. Então, às vezes, você fala uma vez, não entende. Você fala 2 vezes, você fala 3 vezes, você instrui o caminho certo e não resolve, mas esse é o desafio. É cansativo, é desafiador. Todos os dias você tem que inculcar na cabeça delas o que faz sentido, o que não faz, o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, algumas vezes, você vai precisar trazer o castigo físico, não só o castigo de privações. Eu fico em paz com relação a isso. Tem muita gente que é contra, muita cristã, inclusive, que é contra castigar fisicamente. Mas meu coração está em paz. E se meu coração está em paz, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Não é o que outras pessoas vão dizer como certo na vida delas que eu vou levar para minha vida. Eu reflito, mas se meu coração está em paz, está tudo certo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Presta atenção nesse versículo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Ontem eu estava de plantão e a gente estava fazendo perícia de furto, né? Numa residência. Aí saindo dessa residência lá na Ceilândia, vários populares chamaram nossa viatura, né? Nossa equipe para ajudar numa briga de rua. Tava tendo uma briga de rua e um dos agressores estava extremamente nervoso e irado e ameaçando, estava ensanguentado, nariz jorrando sangue pela rua. E o outro estava trancado dentro do estabelecimento dele, o outro agressor. E aí a gente parou, começou a abordagem, tentou entender o que estava acontecendo, o motivo da briga. Só que esse cara estava tão exaltado, esse cara estava tão intimidador e ameaçador que a gente decidiu algemá-lo. A gente algemou e ele continuou ameaçando o outro cara. Ah, eu vou esmagar tua cabeça. Vem aqui pra fora, boquinha. Tô te esperando, não sei o que. Eu vou te matar, seu safado. E aquela agitação e populares ao redor. E aí, exatamente me lembra esse versículo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda fazer de novo. A gente estava no meio da perícia. A gente tinha outras perícias, né? Tinha uma lista de perícias pra gente cumprir naquele dia. Mas, como policial, a gente não poderia deixar aquilo ali daquele jeito. O que a gente fez? A gente conduziu todo mundo para a delegacia. A gente foi lá para a 15ª delegacia, fizemos flagrante de lesão corporal recíproca, ameaça. Cada um ficou lá para responder, para assinar termo de representação um contra o outro. Qual é a reflexão sobre isso? O homem de grande ira, ele precisa sofrer o dano. Aquele cara, ele estava num estado emocional tão fora de si, que ele precisava sofrer o dano. Porque se eu deixasse ali, ele viria novamente a agredir aquele cara. É exatamente o que o versículo 19 diz. O homem de grande ira tem que sofrer o dano. Então, qual foi o dano desse cara? Ele vai agora ter um processo criminal nas costas dele, de agressão, de ameaça. Porque se tu livrares, virás ainda fazer de novo. Se essa pessoa passa pela impunidade, ela vai fazer de novo. Qual é o grande mal do Brasil hoje? É a sensação de impunidade dos autores de crime. Então, a pessoa ela comete o crime já sabendo que vai ser impune, infelizmente. Eu até comentei em outro local lá que no Brasil o que prende é o seguinte: é você ser devedor de pensão alimentícia e Maria da Penha. São as duas coisas que prendem no Brasil. Você pode roubar o país, você pode assassinar uma geração, você pode causar o maior rombo nos cofres públicos que você não vai ser preso. Agora, se você dever pensão alimentícia e se você bater na sua esposa, isso aí prende no Brasil. No caso desse agressor,
Ele agrediu, ele bateu, mas não vai ficar preso. Não vai ficar preso, ele vai ser solto e provavelmente ele vai voltar lá para bater nesse outro cara. Fala de Guilhermão, beleza, meu irmão? Tô falando aqui de uma situação ontem que eu vi lá no plantão, que tem tudo a ver aqui com Provérbios 19, que o homem de grande ira tem de sofrer o dano. Peguei uma briga de rua, velho. Peguei uma briga de rua dos bebos lá. Aí a gente teve que separar, prender, algemar e conduzir pra delegacia. E aí o versículo 19 fala: o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Cara, é impressionante o tanto que Provérbios fala de preguiça. Será por quê? Porque Salomão sabia que a preguiça ela acaba com a família. O homem preguiçoso destrói uma geração. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso, ele põe a mão para comer, mas não quer nem trazer de volta. É aquele que inicia um projeto, mas não tem vigor para terminar. Esse é o preguiçoso. Cuidado com a preguiça. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos insensatos. Esse foi o Provérbio 19. Vamos em seguida agora ler Provérbios 20, refletir um pouco mais sobre a palavra. O vinho, Provérbios 20 agora. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçada. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Aqui está falando de você ser dominado pela bebida, pelo álcool. Eu não sei se você sabe, mas beber bebida alcoólica não é pecado. Agora, embriagar-se, aí sim é pecado. Ou seja, você perder seu domínio mental absoluto. Você deixar ser dominado pela bebida. E aqui está falando de bebida, mas aqui envolve todo vício. Você deixar-se dominar pelo vício, pela bebida, pelas drogas, pela pornografia, deixar dominar pela alimentação, deixar-se dominar por um vício, aí sim você comete pecado. E aquele que é vencido, por isso não é sábio. Por quê? Porque quando você é vencido pela bebida, você fica alegre, mas é aquele estado emocional sem controle. Você se torna motivo de chacota. As pessoas vão rir da sua cara, vão te zombar, não vão te levar a sério. Você não vai ter credibilidade naquele contexto social, a não ser que todos estejam bêbados. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com embriagar-se. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para um homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Tu conhece aquele tipo de pessoa que gosta de uma confusão, gosta de uma briguinha? Gosta de estar ali numa confusão, de causar intriga, de causar rixa? Essa é a pessoa insensata. O que é uma pessoa insensata? A própria palavra diz, insensata. Ausência de sal. Você é sal para salgar a carne. O sal salga a carne. A carne salgada ela torna mais agradável. Você, como sal dessa terra, tem o dever de tornar mais agradável a vida das pessoas. Tem o dever de tornar mais agradável, mais leve, mais agradável, mais suave, mais gostosa a vida das pessoas. Aliviar a dor. Você é sal dessa terra. E a pessoa que é insensata, a pessoa que gosta de rixa, ela é uma pessoa insensata. É uma pessoa que não traz paz, não traz agradabilidade na vida das pessoas. Pelo contrário, ela se torna uma pessoa desagradável, ela se torna uma pessoa de confusão. Quem aí você conhece que é desse jeito?
Cuidado, cuidado. Cuidado para andar perto dessa pessoa. Ah, mas é meu marido essa pessoa. Vamos trabalhar, vamos treinar, vamos investir energia aí para mudar essa realidade. O preguiçoso, novamente, preguiçoso, não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Assenta-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer isso? Purifiquei meu coração, livre estou do meu pecado. A palavra de Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aquele que diz que não comete pecado já está cometendo pecado. Entenda uma coisa, você que está ouvindo essa palavra aqui. Quando Adão pecou, quando Adão caiu lá no Jardim do Éden, ele corrompeu a terra. E nós que somos descendentes de Adão, nós que eu falo, o ser humano. Por mais que você acredite que você venha do macaco, eu posso te falar com convicção, você veio do Adão. Ah, Diego, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, você então veio do macaco e minha família, eu e minha família viemos de um homem, do ser humano, Adão, criado lá desde a antiguidade. Tudo bem? Enfim, quando Adão caiu, ele corrompeu a terra. Então o seu corpo, que veio da própria terra, do pó da terra, nós somos frutos da terra. O carbono que está na terra é o mesmo carbono que constitui o corpo do ser humano. Esse carbono, ele já é corruptível por natureza, por causa do pecado original. Então, todo aquele que diz que não comete pecado, ele já está pecando, porque o seu corpo, em todo momento, ele milita contra o Espírito. O Espírito, que é luz em você, que é a própria lâmpada do Senhor, a gente vai até ler aqui, ele milita contra o Espírito, a carne milita contra o Espírito. O que é militar? É guerrear, é lutar. A carne quer uma coisa, por causa do pecado original, e o Espírito quer outra. O Espírito quer viver sobre os frutos do Espírito, domínio próprio, benignidade, generosidade, amor. E a carne quer viver segundo os frutos da carne, raiva, ódio, rancor, amargura, ira, vício, pornografia. Então existe uma grande luta entre o corpo e a alma. O seu corpo sempre vai pecar. O seu corpo ele sempre vai ser corruptível até chegar o momento da glorificação, que é depois da volta de Cristo, onde o seu corpo já não vai ser mais esse aqui, vai ser um corpo glorificado, vai ser um corpo ausente da corrupção da queda de Adão. Sacou? E aí sim, você não vai ter mais essas necessidades da carne, da corrupção. Agora, em contrapartida, seu espírito está aqui, ó. O espírito está pronto, o corpo está corrupto e a alma, ela precisa ser salva. A salvação, ela está exatamente na alma. A salvação não é para o espírito e a salvação também não é para a carne. A salvação é para a sua alma, para a sua mente, para a sua transformação mental, para aquilo que você entende como realidade, para aquilo que você entende como fé, como vida. A salvação de Jesus na cruz, a morte dele, é exatamente para transformar a sua mentalidade, é exatamente para transformar a sua alma, sacou? Então, se você fala que não comete pecado, você já está pecando. Então entenda uma coisa, se o meu corpo ele só quer pecar, como que eu conduzo minha vida nessa terra de forma a não pecar? De forma bem simples, alinhando o seu espírito, alinhando o que é do Senhor com o que é do Senhor, alinhando o seu espírito ao Espírito Santo do Senhor. Quando você alinha isso e quando você transforma a sua mente e coloca o espírito governando a sua mente, a sua alma em obediência, você já está fazendo todo sentido de governar sobre o seu próprio corpo. O corpo, ele só tem uma obrigação: desfrutar daquilo que é legítimo aqui na terra, em obediência à sua alma, em obediência ao seu espírito. Se o seu corpo é desobediente e você é um desregrado, você é um indisciplinado, aí você vai viver na bagaceira, com o seu corpo, com os seus resultados baseados naquilo que o seu corpo quer, naquilo que o seu corpo clama, que é fruto da carne.
É muito simples. Você precisa pôr o seu corpo no lugar dele, que é de obediência. É de obediência à sua alma e de obediência à vontade do Senhor. Pegou, não? Virou a chave? Se virou a chave, compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas. Compartilhe esse áudio, esse vídeo, essa live. Manda aí para quem você acha que precisa ouvir isso. Versículo 10. 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que faz é puro e reto, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Novamente a preguiça aqui, ó. Abre os olhos e te fartarás o teu próprio pão. Nada vale, nada vale. Até quando você vai continuar dormindo, hein? Será que você vai virar 2013, 2023 com a mesma preguiça que você conduziu em 2022? Me responde essa aí. Nada vale, diz o comprador, mas vindo-se então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e o por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Se você for entrar numa guerra, seja prudente. Ouça conselheiros. Em tudo que você entrar, faz muito sentido você ouvir pessoas que já passaram por isso. Se você vai entrar numa negociação por exemplo, leilão de apartamento, leilão de imóveis, ouça conselhos, se conecte com pessoas que já trabalham com isso. Eu, por exemplo, eu quero entrar no negócio de compra da dívida do governo, né? Compra de precatórios. Eu estou estudando sobre isso. Eu vou me conectar. Tenho me conectado já com pessoas que já mexem com esse tipo de negócio. Por quê? Porque há sabedoria na multidão de conselheiros. Então, quanto mais conselhos eu tiver a respeito daquilo, mais decisões sábias eu vou tirar. Por quê? Porque agora eu tenho um repertório maior, tenho conselheiros, tenho experiências de pessoas que já passaram por isso. Inclusive, se for necessário aplicar dinheiro nisso, é algo que vale a pena. Por quê? Porque eu vou estar colhendo frutos de resultado de outras pessoas. Então, eu vou trazer expertise, vou aumentar meu repertório e vou conseguir fazer o negócio de forma mais rápida, vou encurtar o processo. Eu encurto o processo na medida que eu adquiro conhecimento de outras pessoas. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vá com conselheiros. Esse aqui é um grande segredo. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Se você vive com pessoas falastronas, você vai ser um falastrão, um mexiqueiro. A quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoado. Isso aqui é a famosa história do filho pródigo, né? Ele pediu a parte dele da herança, vazou, foi para a bagaceira, fez tudo que podia e que não podia e acabou voltando para o pai, sem nada. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. A vingança vem do Senhor. E a vingança que você pode dar para alguém que te ofendeu é o perdão. A maior ofensa, a maior vingança é o perdão. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá um homem entender o seu caminho? Laço é para um homem dizer precipitadamente. É santo. E só refletir depois de fazer o voto. Voto. Reflita antes das suas ações. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem, presta atenção aqui nesse versículo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O seu espírito é luz. É a lâmpada do Senhor. Então, todo o seu interior existe luz. O espírito é luz. O que é luz? Luz é uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética que tem a função de clarificar, que tem a função de aquecer,
A luz ilumina. A luz, ela traz clareza tanto física quanto emocional, quanto mental. Se você é luz, ou seja, se você é lâmpada do Senhor, e você é, por que você não está clarificando? Por que você não está trazendo clareza? Por que você não está sendo luz? Por que você tem deixado as pessoas em trevas até hoje? Acaso você não sabe disso? Que você é luz? Que você nasceu para ser iluminado e iluminar outras pessoas? Acaso você não sabe disso ainda? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É a lâmpada do Senhor. É Ele que traz a direção. O espírito é o que vai abrindo caminhos nas trevas. Pensa num carro, na escuridão. O farol é exatamente isso. É o que abre o caminho. É o que traz a direção. Só que você só conhece o próximo passo se você estiver em movimento. O carro em movimento, com o farol aceso, é que vai tirando as trevas e vai mostrando o caminho. Você precisa estar em movimento e com a luz acesa. Se você fizer isso, você vai iluminar a estrada, não só sua, mas das pessoas que andam com você. Você vai iluminar a estrada de pessoas que estão à margem da estrada. Isso é ser luz, é trazer clareza, é trazer verdade, é tirar pessoas das trevas, da escuridão, é aquecer. Acaso você não sabe disso? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ele consegue ver tudo aí dentro. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, ou seja, o esplendor dos jovens é a sua força. E a beleza dos velhos, as suas canas, os cabelos grisalhos. Os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Esse é Provérbios 20. Quero desejar um ótimo dia para você. Que o Senhor te abençoe. Ele já te abençoou. Ele já criou tudo para que os filhos desfrutem, para que os filhos sejam abençoados aqui na terra. Você precisa acessar. Você não precisa nem pedir. Você que é filho, você não precisa abrir a geladeira, não precisa pedir para abrir a geladeira. Você simplesmente abre a geladeira. Por quê? Porque você tem acesso. Quando você vai sentar na mesa do seu pai, você não pede para sentar. Você simplesmente senta e ceia com ele. Por quê? Porque o pai te dá acesso. Da mesma forma, você com Deus e sabe que é filho, você não precisa pedir, porque é seu pai. E o pai te dá acesso às bênçãos aqui na terra. Você precisa saber isso. Você tem acesso conquistado através de Cristo. Cristo morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância, para você não perecer e para você ter acesso. Acesso ao Pai, acesso ao colo do Pai, a intimidade com Deus. E com isso vem tudo aquilo que Ele tem para os seus filhos. É muito simples. É muito simples. Entenda isso. Que o Senhor te abençoe. Vamos encerrar essa live. Meu compromisso até o final do ano aqui com você. Depois eu me descomprometo. Meu compromisso foi assumido até o final do ano. Então vamos para cima. Tamo junto. Que Deus abençoe. É nóis.